Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. É com um brilho próprio que a mestria de Custódio Castelo se impõe em palco. Conhecido pela ligação umbilical à guitarra portuguesa, o instrumentista e compositor natural de Almeirim estreou-se na música popular e no rock. Da adolescência ficaram os acordes de outras guitarras e a memória da entrada acidental no mundo do fado. Eu tinha 17 anos e tocava guitarra elétrica. Eu pertencia a uma banda e estava a fazer entretenimento num Estoril só. E nesse dia o meu teclista fazia anos. O sítio que ele escolheu para nos oferecer o jantar foi uma casa de fado em Cascais, o Forte Dom Rodrigo, de um fadista chamado Rodrigo. O guitarrista que estava a tocar chama-se José Luís Nobre Costa. Foi o primeiro guitarrista que eu ouvi na vida junto de mim. E confesso que me senti contagiado a tal ponto de me arrepiar. Vencida a aversão ao fado, faltava alimentar o interesse súbito pela guitarra de 12 cordas. Instrumento ligado à história recente das 3 maiores cidades de Portugal, mas ainda parente próximo da cítara inglesa do século XVIII. Estava uma guitarra portuguesa a ser numa montra de uma chapelaria em Santarém, onde eu estudava na altura. Eu vejo a guitarra e digo, olha, uma guitarra portuguesa, vou comprar. Quanto é que custa a guitarra? E o senhor diz, não, desculpa, a guitarra é um adereço da chapelaria, eu não lhe vou vender a guitarra. Mas venda. E o homem passou livre de mim e vendeu uma guitarra. 12 mil escudos. Como não sabia a afinação da guitarra, eletrifiquei a guitarra portuguesa, uma adaptação, um piezo, um microfone, e era um sucesso quando eu tocava. Depressa o devaneio se transformou numa paixão pelo cordofone português e por acréscimo pelos instrumentos e vozes que o acompanham. Com a maioridade acabada de adquirir, mas já ao serviço do fado, o talento de Custódio Castelo ganha personalidade própria e conquista a cumplicidade de outros músicos. Dentro do fado, eu criei talvez um dialeto com o Jorge Fernando. Hoje as pessoas, é muito fácil identificarem um som, o som da minha guitarra, ou o balanço que o fado contém, dado por nós. Somos dois criadores, somos duas pessoas que dentro do fado temos feito realizar outros pensamentos dentro de uma música tão nobre, tantos e tantos fadistas, que nós temos ajudado a crescer, cimentando-os dessa forma a uma linguagem. Uma linguagem construída nas últimas 3 décadas. Primeiro na sombra de fadistas como Dom Vicente da Câmara, Manuel de Almeida, Maria da Fé ou Fernando Maurício. Mais tarde ao lado de nomes de peso da nova geração, gravando com e para Mísia, Cristina Branco, Camané, Ana Moura, Mafalda Arnaud ou Marisa. O Fernando Farinha fez com que eu perdesse o medo de estar no palco atrás de um fadista. Ele diz assim, vês uma cadeira, pedes licença e sentas-te. Quando chegar o teu momento de tocar, toca aquilo que a tua alma diz, o que o teu coração sente. O Fernando Maurício chamava-lhe o Rei Sem Coroa. Porque realmente a forma dele dizer a poesia, dele cantar as palavras, tinha uma força, tinha um swing maravilhoso. Eu tive o privilégio de ter sido convidado por ele para gravar um disco. Até ali eu não era muito bem aceito no métier fadista de Lisboa, porque eu nunca toquei numa casa de fado. Eu era um outsider, não? que venho agora com ideias novas, como eles diziam, com esquisitices cá para o fado.
Custódio Castelo contornou a tradição, mas hoje procura as raízes do género nascido em bairros lisboetas, como Alfama ou Moraria. Encontro assumido quando, ainda jovem músico, acompanhou a diva do fado numa das suas últimas digressões pelos Estados Unidos. A primeira vez que eu toquei para a Amália, ela estava nos Estados Unidos, recém-operada. Eu estava num tour por ali, ela estava em New Jersey, eu estava em New York. Ela estava com saudades de ouvir uma guitarra e eu fui indigitado para tocar para ela. Quando ela me ouviu, ficou emocionada. E lembro-me dela chorar e eu fiquei muito atrapalhado, porque o respeito por ela é tão grande. Ela era uma pessoa de uma alma gigante, falava diretamente ao nosso coração e tinha a nobreza de ser simples. Isso para mim, é das coisas mais difíceis. Ser simples é uma virtude. Considerado uma das referências da renovação da guitarra portuguesa, em 2010, Custódio Castelo foi galardoado com o Prémio Amália. Da Holanda trouxe já 3 discos de ouro e 1 de platina, mérito que o instrumentista lamenta não ver reconhecido em Portugal. Prioridade é contagiar novos públicos com a mensagem da guitarra e do fado. Uma saudade à flor da pele quando a distância se impõe. Nós, enquanto estamos a tocar, estamos a visualizar ainda algo que está intrínseco no nosso sangue e na nossa alma. Os nossos navegadores, os nossos descobridores, ainda a partir nas caravelas, e as pessoas que ficavam cá, os amores, os pais, os filhos, ficavam cá a chorar essa distância, essa longura, o sentir deste povo que canta a saudade. É exatamente isso. É isso que nós levamos, aos outros países. Histórias e recordações interpretadas com o mesmo ritmo e emoção e que se cruzam nos 2 álbuns originais do músico. Inventos dedilhados ao sabor do tempo, onde a guitarra se alia ao contrabaixo, clarinete, violino ou cavaquinho. A solo, em trio ou com convidados, Custódio Castelo navega entre o fado, o tango ou o jazz. Dança de géneros ao serviço das inquietudes deste encantador de tristezas. Toda esta aprendizagem foi um livro para mim. É claro que eu tive que agradecer à Amália, claro que eu tive que agradecer ao Fernando Maurício, ao Fontes Rocha, porque aprendi a ouvi-lo, a escutá-lo nos discos da Amália, aprendi a perceber sentimentalmente o valor de cada nota em cada local. E outros agradecimentos a Cesária Évora, por exemplo. O tocar as mornas de Cabo Verde, aprendi o balanço, o swing daquele povo, daquela forma de sentir, que é mais nem menos que um fado com ritmo. Canta o cotidiano, canta o dia-a-dia, canta a desgraça, o desamor, o amor. Ao ouvir aqueles músicos que gravavam com ela, ao ouvi-la cantar, aprendi a dividir a música com o coração e não com matemática. Determinado em difundir o legado que herdou, mas sem receio de ultrapassar as fronteiras definidas pelos musicólogos, Custódio Castelo reparte o espetáculo com o ensino da guitarra portuguesa. Aventura em que é acompanhado por Miguel Carvalhinho. Depois do pescar de olhos à guitarra de 10 cordas, o encontro faz-se entre a viola beiroa e a guitarra portuguesa. A empatia oportuna quando ambos os instrumentos melhor se dão a conhecer e conquistam executantes. Eu sou autodidata e não quero, obviamente, que as pessoas vindouras, a geração que está interessada em aprender este valioso instrumento, sofra a mesma coisa que eu sofri, que era a falta de pessoas a ensinar. Não havia. Eu aprendi com a tradição, com os discos, com ouvir os outros guitarristas e, como se dizia na linguagem fadista e tradicional, nós íamos lá roubar umas malhas. Então, como diz um amigo meu, Pedro Abrunhosa, tem que se fazer o que ainda não foi feito.
trabalho a fazer com a habitual dedicação que este andarilho de ritmos transporta para a guitarra portuguesa.